Aí o que que as pessoas precisam? Comentem para mim, o que que vocês acham que as pessoas precisam? Se elas querem emagrecer, elas precisam do quê? De um treino de alta intensidade, concorda? Alta intensidade. O que mais que as pessoas precisam? Elas precisam de... Quer desenvolver massa muscular, elas precisam de uma exaustão em membros inferiores, que é o que o Hitbox trabalha diretamente, membros inferiores, treinos de cardio. Então, assim, você tem que entender que, cara, você primeiro vende o que o seu aluno quer. Chega aqui, você entrega para ele o que ele precisa. Então, ele precisa de um treino de alta intensidade, ele precisa de um treino de alta intensidade, porque isso vai acelerar o metabolismo dele. Ele precisa treinar Hitbox, vai fazer ele emagrecer mais rápido. Ele vai treinar, o treino é de perna. Cara, tem que ser exaustão. Tem que aplicar uma exaustão, por isso que o treino de perna é ali, ó, agachamento atrás de agachamento, afundo, avanço, para quê? Para desenvolver membros inferiores, para desenvolver as pernas, para desenvolver o bumbum, para trabalhar o posterior de coxa do seu aluno, para trabalhar a panturrilha. Então, é isso que vocês precisam entender inicialmente. Então, qual intensidade tem que ter a minha aula, Raika? Eu vou falar sobre isso, de qual intensidade. Mas a primeira coisa que você tem que entender é isso aqui. Porque às vezes você vai fazer uma chamada... E aí você, tipo, fala para a pessoa, vem treinar comigo, que comigo você vai morrer. Igual já vi muitos alunos. Se treinar comigo, o treino é pauleira. Cara, o seu aluno não quer um treino pauleira. O seu aluno, ele quer emagrecer. É isso que você tem que mostrar para ele. E aí você tem que entender isso aqui, ó. O seu aluno não sabe. Comenta isso aqui na live aí para mim. Todo mundo comentando, por favor. O seu aluno não sabe o que ele precisa. O seu aluno não sabe o que ele precisa. Quem é que vai mostrar para o seu aluno o que ele precisa? Você. O seu aluno não sabe o que precisa, é por isso que ele precisa de você, um profissional de educação física. Então, às vezes o treino é muito intenso, ele vai reclamar, mas ele precisa disso. Ele não sabe o que ele precisa. Quem tem que mostrar o que o seu aluno precisa é quem? É você. Então, você precisa trazer essa clareza, tá, para o seu aluno. Ele não sabe o que ele precisa. Você sabe o que ele precisa. Então, você vende para ele o que ele está procurando. As pessoas estão procurando o quê? Emagrecer. Nós estamos no meio da pandemia, as pessoas estão procurando o quê? Saúde. As pessoas estão procurando o quê? Um abdômen chapado. As pessoas estão procurando o quê? Eliminar 10 quilos. É isso que você oferece para as pessoas. Aí na hora de você entregar o que elas precisam. Treino de alta intensidade, treino lá em cima. Exaustão. Porque o seu aluno não sabe o que ele precisa. Quem sabe o que o aluno precisa é você. E é você quem tem que mostrar isso para ele. E aí, ó. Uma coisa que é importantíssima, que é o ponto 3 aqui. 3. Qual intensidade deve ser a sua primeira aula? Cara, vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Mas, olha, tem algumas coisas que você precisa entender para você dar a sua primeira aula. Então, eu falei aqui que você vende o que o seu aluno quer, você oferece para o seu aluno o que ele quer, você entrega o que ele precisa. E agora eu vou te falar, ó, que na sua aula, a sua primeira aula, o treino precisa ser simples. E intenso. O treino tem que ser simples e intenso na sua primeira aula. Então vamos entender o que é um treino simples? Vamos embora. Vou mostrar para vocês, vou falar para vocês o que é um treino simples. Treino simples. Você tem que entender o seguinte, tá? Você tem que facilitar a vida do seu aluno o máximo que você puder. A pessoa tem que ir para a sua aula e ela tem que conseguir fazer a sua aula. Para isso, ela precisa que o treino seja simples. Com isso, eu estou dizendo que o treino não tem que ser intenso? Não estou dizendo isso. O treino tem que ser intenso sempre. Mas o treino tem que ser simples, porque o seu aluno precisa conseguir fazer o treino. Você não pode passar um treino difícil, porque senão você perde o aluno. Se ele não consegue executar,
ele não volta. Então, o que é um treino simples no Hitbox? É um treino com pouca variação de exercício. Nossa, se você entender isso aqui, deu bom. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Treino repetitivo. Se você entender isso aqui, professor, já valeu. Já pode sair da live. Ganhou já. Então, o treino ele tem que ser simples. Porque o treino tem... O que caracteriza um treino simples? Um treino com pouca variação de exercício. Sabe aquele treino assim, tem 2 exercícios a música inteira? Tipo pagode russo? Que é o tempo todo aqui, ó. Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo, na boate casa. Ontem eu sonhei que estava, depois gira aqui. Isso é um treino simples, treino tem pouca variação. Quanto mais variação de exercício tiver o treino, mais difícil fica para o seu aluno. Pensa naquele aluno que não tem coordenação motora, pensa naquele aluno que tem sobrepeso, pensa naquele aluno que nunca treinou, pensa naquele aluno que ele ao saltar ele sente dores no joelho. Como tem que ser o treino que você passa para essa pessoa? Treino fácil, treino simples, treino com pouca variação de exercício, treino repetitivo, treino sem muita marcação. Tem treino que é 1-4 aqui, depois já muda para cá, depois já desce no chão, já faz um burpee, depois já faz 10 agachamentos, depois salta de um lado para o outro. Tudo isso em um treino. Então você tem que entender o quê? A individualidade da sua turma. Se você vai dar a sua primeira aula, treino simples. E é onde muitos de vocês erram. Vocês não têm que focar na música. Ah, não, mas é porque eu gosto dessa música. Você não tem que focar em você gostar da música. Você tem que focar num treino que é fácil para as pessoas fazerem. Um treino que o seu aluno consiga executar. É nesse treino que você tem que fazer. Porque você não está querendo ganhar o aluno. Para eu ganhar o aluno, ele precisa conseguir executar. Se ele não consegue executar, ele não fica. Ele vai para a aula e vai falar, é difícil, não consigo acompanhar. Isso eu não estou falando de intensidade, eu estou falando de execução de treino. O treino não pode ter muita variação, porque o seu aluno precisa conseguir acompanhar você. Então, se tem muita variação, ele vai reclamar do seguinte, nossa, esse treino é difícil, o treino é rápido. Agora, você precisa entender que o que é fácil para você, não é fácil para o seu aluno. Então, às vezes, um treino ele é super tranquilo para você, é fácil para você, mas para o seu aluno é extremamente difícil. E aí você precisa ter sensibilidade nesse sentido para você não perder o seu aluno. Então, o que é fácil para você, não vai ser fácil para o seu aluno normalmente. Por que o treino tem que ser simples, muito repetitivo, para que qualquer aluno que vá na sua aula consiga fazer o treino? E isso é determinante para ele continuar treinando contigo. Se você entender isso aqui, você já matou uma das coisas mais importantes da sua primeira aula. Você não determina a sua primeira aula só pelas músicas que você escolhe. A sua aula é determinada também pela facilidade do treino. Então, pô, eu gosto daquela música, mas aquela música tem burpee, e tu vai levar um treino com burpee para a sua primeira aula. Não faz sentido. Entendeu? Então, você começa com treinos mais fáceis. Aí você vai entendendo a sua turma, vai entendendo a realidade dos seus alunos. E aí você vai mudando, vai aumentando a dificuldade dos treinos. Vai deixando os treinos mais desafiadores. Mas primeiro, treino simples. Primeira aula, os treinos mais simples que tiverem na plataforma, façam eles. Inclusive eu mandei 8 bem simples para vocês lá no Telegram. E tem vários outros que são bem simples também, que você pode vasculhar lá na comunidade, tu vai achar, lá tem 400 treinos para vocês.